Eu enterrei o machado no crânio dele enquanto ele dormia, o sangue quente escorrendo como vinho tinto sobre os lençóis de linho que compramos em Sintra no nosso primeiro ano de casados. Não foi um impulso, planeei cada golpe durante aquelas noites em claro, amamentando o nosso filho, ou o que ele agora duvidava ser nosso, com o coração partido em pedaços que nem o leite materno conseguia curar. E quando a polícia chegou, horas depois, eu sorri para eles, o bebê ao colo, e disse, ele mereceu. Cada homem que trai a confiança de uma mulher merece o inferno que eu lhe dei. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do quarto, filtrando-se através das cortinas de renda que a minha avó tecera há décadas, sendo nelas os sonhos de uma família unida que agora se desfazia como fio solto. Eu estava deitada na cama, o corpo ainda dorido das contrações que me haviam rasgado por dentro 3 semanas antes, o cheiro a leite azedo misturado com o suor da recuperação pairando no ar como uma acusação silenciosa. O meu marido, João, andava de um lado para o outro no corredor, os passos pesados e quando no chão de azulejos antigos, como se cada pisada fosse um martelo a bater no meu crânio exausto. Beatriz, precisamos de falar, disse ele ao entrar, a voz baixa mas cortante como o vento do Tejo em dezembro. Nos seus olhos castanhos, que outrora me olhavam com a fome de um amante, agora via-se apenas suspeita, uma sombra que se instalara desde o dia em que o bebê nascera com aqueles cabelos loiros que não herdara de nenhum de nós, pelo menos, era o que ele pensava. Eu, com os meus cabelos negros como a noite alentejana, e ele, moreno como os homens do Minho, tínhamos gerado um milagre de pele clara e madeixas douradas, como se o sol português tivesse decidido brincar com os nossos genes. Sentei-me devagar, o bebê, o nosso Afonso, ressonando no berço ao lado, os punhos minúsculos cerrados em sonhos inocentes. Falar do quê, João? Do facto de estares a olhar para o nosso filho como se ele fosse um intruso. A minha voz saiu rouca, ainda fraca das horas de parto, mas carregada de uma raiva que borbulhava por baixo da superfície, como o fado que se canta em Alfama nas noites de luto. Ele parou à porta, as mãos enfiadas nos bolsos das calças de trabalho, manchadas de óleo da oficina onde consertava carros no bairro Alto. Eu vi-te, Beatriz. Naquela festa de empresa, há 6 meses. A rires com o Miguel, o teu colega de escritório. Ele tocou-te no braço, e tu não te afastaste. As palavras saíram como veneno, cada sílaba uma agulha cravada na carne aberta da minha lealdade. Eu? Trair? Depois de 10 anos de casamento, de noites em que o esperava acordada enquanto ele bebia com os amigos no Tasca do Chico, de gravidezes falsas que me deixaram o útero vazio e o coração oco. Estás louco? Respondi, sentindo o peito apertar-se como se o ar de Lisboa se tivesse tornado espesso e sufocante. O Miguel é gay, João. Ele é como um irmão. E aquela festa? Tu estavas lá, bêbado, a flertar com a secretária nova. Mas ele não ouvia. Em vez disso, tirou do bolso um envelope branco, selado com o logótipo de um laboratório em Cascais. Eu marquei o teste. Amanhã. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. O teste de paternidade. 3 semanas após o parto, e ele exigia prova de que o sangue que correra das minhas veias para dar vida ao nosso filho era puro. Acusava-me de traição sem uma única evidência além de ciúmes envenenados por noites de insónias e whispers de amigos invejosos. Eu peguei no envelope, as mãos a tremer, e rasguei-o ao meio, os papéis caindo como confetes de um casamento falhado. Se duvidas de mim, duvidas de nós. Sai daqui, João. Vai para a tua oficina e conserta o que puderes, mas o nosso casamento não é um carro avariado. Ele não saiu. Em vez disso, aproximou-se da cama, o cheiro a tabaco e azeite misturando-se com o meu de mãe recente, e sussurrou, se não fores, eu conto a toda a gente. À tua família em Évora, aos teus amigos no Chiado. Que a Beatriz, a mulher perfeita, abriu as pernas para outro enquanto eu trabalhava para sustentar esta casa. As lágrimas queimavam-me os olhos, mas não as deixei cair. Não na frente dele. Em vez disso, levantei-me, o corpo protestando com dores lancinantes, e empurrei-o para o corredor. Vai-te embora. E leva as tuas mentiras contigo. Naquela noite, enquanto Afonso chorava no berço, eu caminhei pelo apartamento como um fantasma, as luzes da cidade piscando lá fora como estrelas falsas. Lisboa, a minha amada, com os seus tramões rangentes e os cheiros a pastéis de nata das padarias ao amanhecer, parecia agora uma prisão de pedra e memórias. Como é que chegáramos aqui? 10 anos antes, encontrámo-nos num concerto de fado no bairro Alto, os seus olhos encontrando os meus no meio da multidão suada, e jurámos amor eterno sob o céu estrelado do Castelo de São Jorge. Casámo-nos na sede de Lisboa, com o padre a abençoar-nos em latim antigo, e sonhávamos com uma família que encheria as casas de Évora nas férias de verão. Mas o João mudara. O trabalho na oficina consumia-o, as noites de cerveja com os colegas transformavam-me num estranho ciumento, sempre a checar o meu telemóvel, a questionar as minhas saídas com as amigas para um copo de vinho no tempo de vinhos. E agora, com o nascimento de Afonso, o ciúme explodira como uma granada,
destruindo tudo o que construíramos. Eu sentia-o no peito, um vazio que o leite não preenchia, uma raiva que crescia como era selvagem nas paredes do nosso prédio em Alfama. De manhã, ele voltou. Não com flores ou desculpas, mas com o carro estacionado à porta, o motor a roncar impacientemente. Vamos ao laboratório. Agora. Eu vesti Afonso com o macacãozinho azul que a minha mãe tricotara, o tecido macio contrastando com a rigidez do meu coração, e desci as escadas estreitas, o cheiro a peixe fresco da rua misturando-se com o sal do rio. No carro, o silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo choro intermitente do bebê. Por que isto, João? Por que agora? Perguntei, a voz quebrada. Porque o cabelo dele é loiro, Beatriz. Como o do teu irmão, Miguel. Ele apertava o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, os olhos fixos na estrada que serpenteava para Cascais. Eu ri, um riso amargo quicou no habitáculo como vidro partido. O meu avô materno era loiro, João. Vindo de uma família de pescadores no Algarve, com sangue nórdico de antigos mercadores. Mas tu nunca prestaste atenção às histórias da minha família. Preferiste inventar as tuas. Chegámos ao laboratório, um edifício moderno de vidro e aço que contrastava com as vilas antigas da costa. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com sotaque do Porto, pegou na zaragatoa com gentileza, esfregando-a na bochecha de Afonso enquanto ele se contorcia. Vai demorar uma semana, disse ela, sorrindo para nós como se fôssemos um casal normal. Mas tenho a certeza de que tudo correrá bem. João assentiu, mas os seus olhos estavam frios, calculistas. Eu segurei o meu filho contra o peito, sentindo o seu calor como uma âncora no mar de dúvida. De regresso a Lisboa, paramos num café em Belém, o cheiro a pastéis quentes preenchendo o ar. Ele comeu em silêncio, mas eu não toquei na minha chávena de galão. E se o teste der positivo? Perguntei, a voz baixa. O que vais fazer então? Pedir perdão? Ou vais continuar a caçar fantasmas? Ele ergueu os olhos, e por um momento viu o homem que amara, vulnerável, assustado. Se for meu, esqueço tudo. Mas se não for acaba, Beatriz. Acaba tudo. Aquela noite, sozinha com Afonso, eu chorei pela primeira vez desde o parto. Não pelo teste, mas pela erosão lenta do nosso amor, corroído por inseguranças que ele nunca enfrentara. Liguei à minha melhor amiga, a Inês, que vivia no Chiado e trabalhava como designer gráfica. Ele acha que o traí, solucei ao telefone, o bebê a mamar no meu peito. 3 semanas após o parto, e ele quer prova de paternidade. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse, vem para cá amanhã. Traz o miúdo. Vamos pensar nisto como adultas, vinho tinto e planos reais, não dramas de telenovela. No dia seguinte, fui. Deixei uma nota para João, preciso de espaço. Não me procures. O apartamento de Inês era um oásis de cor e caos criativo, com telas espalhadas e o cheiro a café forte. Sentámo-nos na varanda, com vista para a estátua do Chiado, e ela ouviu a minha história, os olhos verdes flamejando de indignação. Ele é um idiota, Beatriz. Mas tu és forte. Lembra-te da tua bisavó, que fugiu de um marido abusivo em Évora e construiu uma vida sozinha no Porto. Tu tens isso no sangue. Conversámos até à noite, o vinho do Douro soltando as amarras da minha dor. Falei-lhe dos sonhos que tinha para Afonso, crescer a correr pelas praias de Cascais, aprender fado com os avós, tornar-se um homem que confia sem questionar. Mas o João. Ele era agora um estranho, um traidor da nossa história partilhada. Quando regressei a casa, o apartamento estava vazio. Ele deixara uma mensagem no telemóvel, espera pelo resultado. Se for negativo, assina os papéis do divórcio. Os dias seguintes foram um limbo de rotinas maternais e pensamentos sombrios. Amamentava Afonso ao som das gaivotas do Tejo, imaginando uma vida sem João, talvez regressar a Évora, trabalhar na vinícola da família, criar o filho entre vinhas e olivais. Mas a raiva crescia, uma semente plantada no solo fértil do meu orgulho ferido. Comecei a revirar memórias, procurando as rachaduras no nosso casamento, as noites em que ele chegava tarde, o perfume estranho na camisa, as mensagens apagadas no telemóvel. E se ele fosse o traidor? E se as suas acusações fossem projeções do seu próprio pecado? Uma semana depois, o envelope chegou pelo correio. Abriu com as mãos trêmulas, Afonso a balbuciar no chão. Probabilidade de paternidade, 99,99%. O João era o pai. Claro que era. Mas em vez de alívio, senti uma fúria gélida. Ele duvidara de mim, da nossa família, sem base. Liguei-lhe, a voz calma como o mar em dia de calmaria. Vem para casa. Temos de falar. Ele chegou ao entardecer, o sol poente tingindo a Alfama de ouro. Entreguei-lhe o papel,
e ele leu em silêncio, o rosto pálido. Perdão, Beatriz. Eu estava assustado. O cabelo loiro, as histórias que ouvi na oficina. Abracei-o então, sentindo o seu corpo tenso relaxar contra o meu. Está tudo bem, menti, o cheiro dele, tabaco e azeite, agora um veneno doce. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez desde o parto, os nossos corpos reconectando-se num ritual de perdão aparente. Mas enquanto ele dormia, eu planeava. A traição não era só dele, era-me agora, uma vingança que se coava como vinho envelhecido, devagar e inexorável. Os dias seguintes foram uma dança perigosa de normalidade fingida e ódio subterrâneo, como as ruas íngremes de Alfama que escondem adegas onde o fado chora segredos. João voltou ao trabalho com um beijo na testa todas as manhãs, prometendo-me mudar. Beatriz, juro pela Virgem de Fátima, enquanto eu sorria e acenava da janela, vendo o carro dele desaparecer na curva do mirador da Senhora do Monte. Dentro de mim, porém, o plano tomava forma, descendo-se com a paciência de uma tecelã alentejana, fio a fio, até formar uma tapeçaria de retaliação. Comecei pelo subtil. Limpei o apartamento com uma fúria meticulosa, encontrando no bolso de uma jaqueta dele um recibo machucado de um motel em Oeiras, datado de 2 meses antes do parto. O meu coração parou por um instante, não de choque, mas de confirmação. Ele, que me acusara de infidelidade, tivera a audácia de trair-me enquanto o nosso filho crescia no meu ventre. Liguei para o motel, fingindo ser uma esposa curiosa, e a recepcionista, com sotaque lisboeta arrastado, confirmou: sim, senhora, o senhor João Martins, quarto 12, pagou em dinheiro. A acompanhante. Uma morena de pernas longas, habitual por cá. Guardei o recibo no envelope escondido debaixo do colchão, ao lado do machado que herdara do meu avô, uma relíquia de lenhador, afiada como a justiça popular das aldeias do interior. Não era para uso imediato, era um lembrete, um talismã da dor que ele me infligira. Enquanto isso, cuidei de Afonso com uma devoção feroz, levando-o para passeios pelo Jardim da Estrela, onde as crianças brincavam sob castanheiras centenárias, e eu imaginava um futuro onde o meu filho nunca duvidasse do amor de uma mãe. Mas a noite trazia os demónios. Quando João chegava tarde, cheirando a cerveja e culpa, eu preparava jantares como a minha mãe me ensinara, bacalhau à brás, com ovos dourados e azeitonas pretas, e ouvia as suas histórias da oficina, rindo nos momentos certos. Hoje consertei o Mercedes de um tipo rico do Restelo, contava ele, os olhos brilhando com o orgulho de um homem que via os carros como extensões da sua virilidade. Eu assentia, servindo-lhe vinho do Alentejo, e pensava: conserta isso, mas o que quebraste em mim não tem peças de substituição. Uma tarde, enquanto Afonso dormia, encontrei o telemóvel dele esquecido na mesa da cozinha. O ecrã desbloqueado revelou mensagens de uma tal Catarina 89, saudades da tua pele, amor. Quando voltas ao motel? O bebê já nasceu. Cuida-te. Cada palavra era uma faca, torcendo-se na ferida aberta. Catarina, a secretária da oficina, jovem e ambiciosa, com cabelos cacheados e um corpo que o João descrevera outrora como perfeito para dançar fado. Respondi em seu nome, os dedos voando no teclado. Esta semana, quinta. Trago vinho. Mas cuidado com a Beatriz, ela suspeita. O jogo começara. Na quinta-feira, disse-lhe que ia visitar a minha mãe em Évora, levando Afonso para uma escapadela familiar. Ele beijou-me na porta, aliviado. Vai com Deus, amor. Eu fico aqui, a trabalhar até tarde. Trabalhar. Ri para mim mesmo enquanto o comboio para o sul me levava pelas planícies douradas do Alentejo, Afonso no colo, chupando o dedo. Liguei para a Inês: preciso de ti. Vamos segui-lo. Ela encontrou-me em Évora à noite, o carro dela, um Fiat vermelho como o vinho que bebemos, estacionado fora da pensão onde fiquei. Contou-me tudo na manhã seguinte, os olhos semicerrados de cansaço. Ele foi ao motel em Oeiras. Entrou com ela, a tal Catarina, de mão dada. Esperei 2 horas, vi-o sair, ele a abotoar a camisa às pressas, ela a rir como uma rapariga tola. As fotos no telemóvel dela eram prova irrefutável. João, o meu marido, beijando-a contra a parede do motel, o neon pescando vagas ao fundo. Regressei a Lisboa no sábado, o sol poente banhando o Tejo em tons de sangue. João esperava-me em casa com um ramo de flores do mercado da Ribeira, rosas vermelhas como a traição. Saudades, Beatriz. Como está a tua mãe? Abracei-o, sentindo o seu coração bater contra o meu, e sussurrei: ela está bem. Mas eu sei tudo, João. Ele congelou, mas eu sorri, libertando-o, sei do teste. Do cabelo loiro. Estamos bem agora. Aquele abraço era veneno. Comecei a envenená-lo devagar, não com arsênico de romances vitorianos, mas com verdades distorcidas.
Deixava recibos acidentais à vista, um bilhete de cinema para dois, datado de uma noite em que ele jurara estar na oficina. Quando ele questionava, eu chorava: és tu que duvidas de mim? Depois de tudo. Ele recuava, culpado, e eu via o orme de dúvida roer a sua mente. Afonso crescia, os seus olhos azuis, herança do meu avô loiro, fixando-se em mim com confiança absoluta. Levava-o ao Parque Eduardo VII, onde os pavões exibiam caudas iridescentes, e contava-lhe histórias de princesas portuguesas que vingavam as afrontas com astúcia, não com espadas. Um dia, meu amor, aprenderás que o amor verdadeiro não duvida, murmurava, enquanto o vento de Lisboa agitava as folhas. Mas o João sentia a mudança. Uma noite, durante o jantar, sardinha assada com batatas a murro, o cheiro a sal e alho preenchendo a cozinha, ele largou o garfo. Estás diferente, Beatriz? Distante. É por causa do teste. Olhei para ele por cima da mesa, a luz da lâmpada de vidro soprado dançando nos seus olhos. Não, amor. É porque te amo tanto que dói. Mas o perdão. O perdão tem um preço. Ele não percebeu o duplo sentido. Naquela semana, contratei um detetive privado, um homem grisalho de Setúbal chamado António, que cheirava a mar e a segredos. Quero tudo sobre a Catarina, disse-lhe no seu escritório apertado no cais do Sodré, o barulho dos elétricos lá fora como um pulso acelerado. Ele assentiu, fumando um cigarro: vai custar, mas eu trago-te o ouro sujo. Os relatórios chegaram por e-mail, fotos dela com outros homens da oficina, gravações de chamadas onde ela ria da esposa burra do João. Catarina não era amante exclusiva, era uma caçadora, usando o corpo para subir na vida, sonhando com uma vida longe das limpezas que fazia para sustentar os estudos de moda. Encontrei-a uma tarde no Café da Baixa, onde ela tomava um capucino, os cabelos cacheados caindo como cascatas sobre os ombros nus. Senta-te, disse eu, deslizando para a cadeira oposta, Afonso no carrinho ao lado. Ela empalideceu, reconhecendo-me das fotos que João lhe mostrara. Senhora Martins. Eu. Interrompi-a com um sorriso afiado como o aço de Toledo. Não mintas, Catarina. Eu sei. Mas não vim para brigar. Vim para te oferecer uma saída. Descrevi o plano devagar, ela confessaria a João uma gravidez falsa, forçando-o a escolher entre nós. Em troca, eu pagaria os seus estudos, anónima, claro. Os seus olhos brilharam com ambição. Por que ajudar-me? Ri baixinho. Porque o amor que ele me negou, eu nego-lhe agora. Aceitas? Ela aceitou. Naquela noite, João chegou a casa agitado, o rosto suado. A Catarina. Ela diz que está grávida. Meu. Sentei-me no sofá, Afonso no colo, e fingi choque. O quê? Depois de tudo. Ele andava de um lado para o outro, as mãos no cabelo. Eu não sei, Beatriz. Foi um erro, mas... se for verdade. Deixei as lágrimas caírem então, verdadeiras na sua dor. Vai-te embora, João. Cuida da tua família nova. Eu fico com o nosso filho. Ele partiu na manhã seguinte, mala na mão, olhos vermelhos. Vou provar a paternidade. Se não for meu, volto. Sorri para a porta fechada. Sabia que não era. O plano de Catarina era impecável, um teste falso, comprado no mercado negro de Lisboa. Mas o veneno já corria nas veias dele. Sozinha, pela primeira vez em anos, senti o ar puro de liberdade. Liguei para a minha mãe em Évora: vem viver conosco, mãe. Vamos reconstruir. Enquanto esperava, caminhei pelo Tejo ao pôr do sol, Afonso a gargalhar com o vento. A vingança era doce, como figos maduros do sul, mas ainda não estava completa. O João voltaria, e quando o fizesse, o Machado esperava. O apartamento em Alfama transformou-se num santuário de ausência e renascimento, os ecos dos passos de João substituídos pelo canto das gaivotas e pelo balbuciar de Afonso, que agora engatinhava pelo chão de azulejos como um explorador das 7 partidas do mundo português. A minha mãe chegou de Évora num autocarro poeirento, trazendo malas cheias de enchidos e queijos da serra, o seu abraço cheirando a lavanda e a memórias de infâncias passadas em quintas de cortiça. Filha, tu és mais forte que o carvalho alentejano, disse ela, limpando as minhas lágrimas com o avental poído. Juntas, limpámos a casa de fantasmas, jogando fora as camisas dele, pintando as paredes de um azul céu de Sagres, enchendo o ar com o aroma de ensopado de borrego que borbulhava na panela. Mas a mente não se limpa tão facilmente. Nas noites em que Afonso dormia, eu sentava-me à janela, o fado de Amália Rodrigues a tocar baixo no giradiscos antigo, e revivia cada humilhação, o envelope do teste, rasgado como a minha dignidade, as noites em que ele me olhara com desdém, questionando o fruto do meu ventre. A raiva não era fogo agora, era um rio subterrâneo, escavando túneis na minha alma,
pronto para inundar tudo. Sonhava com o machado, a lâmina reluzindo à luz da lua cheia sobre Lisboa, cortando não só carne, mas as raízes da traição. Catarina contactou-me uma semana depois, a voz trêmula ao telefone. Ele fez o teste. Negativo, claro. Está furioso, culpa-me de tudo. Diz que vai contar à esposa. Ri, um riso quicou no quarto vazio. Deixa-o. Ele voltará rastejando. Mas mantém o papel, vais precisar para o plano B. O plano B era o meu trunfo, anónima, financiaram um advogado para ela processar João por assédio, usando as mensagens como prova. Ele pagará, Catarina. Não em dinheiro, mas em alma. Enquanto isso, reconstruía a minha vida com fios de independência. Regressei ao trabalho no escritório de contabilidade no Rossio, onde o cheiro a papel e café forte me ancorava à realidade. Os colegas, aqueles mesmos que João acusara de conspiração, receberam-me com abraços e bolos de bolacha. Tu és uma leoa, Beatriz, disse o Miguel, o irmão gay, que salvara o meu casamento inadvertidamente. Juntos, planeámos noites de vinho no Barro Alto, dançando ao som de guitarra portuguesa até o amanhecer, Afonso confiado à minha mãe. João ligou pela primeira vez 2 semanas após a partida. A voz dele era um fio roto. Beatriz, foi um erro. A Catarina mentiu. O teste. Não é meu. Volta para mim. Ignorei a chamada, mas gravei-a, adicionando-a à pasta de evidências que crescia no meu computador, gravações, fotos, depoimentos do detetive. Respondi por mensagem, demasiado tarde. Cuida das tuas mentiras. Ele insistiu, aparecendo à porta numa noite de chuva torrencial, o casaco encharcado, os olhos suplicantes como um cão molhado. Eu amo-te. O bebê. Afonso é nosso. Perdoa-me. A minha mãe barrou-lhe a entrada, o dedo acusador apontado como uma lança. Vai-te embora, João. Feriste a minha filha mais que uma navalha. Ele chorou então, ali no limiar, o trovão ribombando sobre o castelo como julgamento divino. Eu observava da escada, o coração dividido entre piedade e ódio. Entra, disse por fim, a voz neutra. Mas só por esta noite. Amanhã decides o teu caminho. Na cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada, ele confessou tudo, as noites no motel, o ciúme que o consumira desde que eu engravidara, o medo de não ser suficiente para mim, a mulher que subira na carreira enquanto ele ficava preso à oficina. Eu via-te a brilhares, Beatriz, e pensava que merecias melhor. Então, trai para me sentir vivo. As palavras saíam como pus de uma ferida infeccionada, e eu ouvia, a chávena de chá escaldante nas mãos, sentindo o vapor subir como fantasmas. Por que o teste, então? Perguntei, a voz baixa. Ele baixou a cabeça. Medo. O cabelo loiro. Parecia prova. Toquei-lhe no ombro, sentindo a tensão dos músculos, e disse, o perdão não é grátis, João. Quero divórcio. Mas limpo. Tu ficas com a oficina, eu com a casa e Afonso. E pagas pensão, generosa. Ele assentiu, aliviado, sem saber que era o começo do fim. Os meses seguintes foram um turbilhão legal. O advogado, um homem seco de Coimbra chamado Rui, guiando-me através de papéis como um capitão num mar de burocracia. João assinou tudo, ansioso por redenção, mas eu via nos seus olhos o vazio que deixara. Enquanto isso, a Catarina processou, as manchetes nos jornais locais sussurrando, escândalo na oficina do Barro Alto, dono acusado de assédio. Ele perdeu clientes, amigos, a reputação que construíra com mãos calejadas. Eu florescia. Inscrevi-me num curso de escrita no Ateneu Comercial de Lisboa, onde as noites se enchiam de palavras que sangravam na página, histórias de mulheres vingadoras, inspiradas na rainha de Eleonor, que erguera conventos das cinzas da dor. Afonso dava os primeiros passos no jardim do convento do Carmo, as ruínas góticas testemunhando o seu riso, e eu sentia o peso do passado a cair como folhas secas. Mas o ódio não morre fácil. Uma noite, após uma leitura no Café à Brasileira, onde recitaram um poema sobre traição, encontrei João à espera no chiado, o rosto magro, barba por fazer. Li o teu poema. É sobre mim. Sentei-me ao lado dele no banco de pedra, o ar frio de outono mordendo a pele. É sobre todos os homens que duvidam das mulheres que os carregam. Ele pegou na minha mão, e por um momento, o velho amor piscou. Dá-me outra oportunidade. Pela família. Recusei. Mas deixei a porta entreaberta, convidando-o para um jantar de despedida. A minha mãe cozinhou, cozida à portuguesa, com carnes tenras e grão de bico que derretia na boca. Afonso comeu papinha, alheio à atenção, e João contou anedotas da infância no Minho, rindo como nos velhos tempos. Após o jantar, pus Afonso a dormir e levei João para o quarto. Fizemos amor devagar,
os corpos recordando caminhos antigos, mas os meus olhos estavam frios, planeando o golpe final. Volta amanhã, sussurrei enquanto ele adormecia. Saí da cama, peguei no telemóvel e enviei uma mensagem para o detetive, agora. Ele contratara um capanga para roubar ferramentas da oficina de João, nada grave, mas o suficiente para o polícia o interrogar por roubo. Na manhã seguinte, quando João acordou com a chamada da polícia, eu fingi preocupação. Vai resolver, amor? Eu cuido de tudo aqui. Ele partiu, o carro a guinchar nas ruas molhadas. Horas depois, a Catarina apareceu à porta, o rosto inchado de lágrimas falsas. Ele me bateu, Beatriz. Depois do processo, ele enlouqueceu. Gravei a confissão dela, orquestrada, claro, e adicionei à pasta. O plano era simples, ela deporia contra ele por violência doméstica, usando as marcas que eu própria lhe fizera com maquilhagem. João seria arrastado para o inferno legal, perdendo a custódia, a casa, tudo. Enquanto esperava o caos rebentar, caminhei pelo Tejo com Afonso no estroler, o sol de inverno fraco mas persistente. Sentia-me viva, como se a dor me tivesse forjado em aço. A vingança não era só destruição, era renascimento. Mas no fundo, uma voz sussurrava, e se fores como ele, Beatriz? Uma traidora da confiança. Sacudi a cabeça. Não. Ele começara isto. Eu só acabava. O inverno de Lisboa envolveu a cidade num manto de neblina úmida, o Tejo parecendo um véu cinzento que escondia segredos sob a superfície agitada, e eu sentia o mesmo peso nos ombros enquanto o plano se desenrolava como um novelo de lã emaranhado. João fora detido naquela tarde chuvosa, algemado na porta da oficina enquanto os polícias reviravam gavetas em busca de ferramentas roubadas, peças plantadas pelo capanga do detetive, cada martelo e chave de fendas uma acusação muda contra a sua integridade. Liguei para ele da cozinha, a voz tremendo de fingida angústia. O que aconteceu, João? Diz-me que é um erro. Do outro lado, a sua voz era um rugido abafado pela sirene ao fundo. Beatriz, alguém me armou. Tem de ser a Catarina. Ou pior. Pior. A palavra pairou no ar como fumo de cigarro, e eu sorri para o espelho rachado, vendo o reflexo de uma mulher transformada, olhos fundos de insônias vingativas, mas brilhantes com o fogo de quem segura as rédeas. A minha mãe, ao lado, abanou a cabeça enquanto mexia o caldo verde na panela, o cheiro a couve e chouriço enchendo o ar. Estás a brincar com o diabo, filha. O perdão é o caminho de Deus. Mas eu não era santa, era filha da terra dura de Portugal, onde as mulheres de Évora contavam histórias de vinganças que duravam gerações, tecidas em canções de berço. Catarina chegou nessa noite, o rosto maquiado com nódoas negras falsas que pareciam reais à luz fraca da lâmpada, o lábio inferior inchado por um golpe de base. Ele me agrediu, Beatriz. Gritou que era culpa minha, que eu destruí a vida dele. Gravei-a no telemóvel escondido na saia, as palavras fluindo como um guião ensaiado, disse que me mataria se eu falasse com a polícia. Perfeito. Liguei para o Rui, o advogado, e ele riu baixinho, mais um prego no caixão dele amanhã de pomos. João foi libertado sob fiança, eu paguei-a, anónima através de um amigo, e apareceu à porta ao amanhecer, o rosto inchado de noites na cela, barba por fazer como espinhos. Beatriz, juro, não fiz nada. Alguém quer destruir-me. Deixei-o entrar, servindo-lhe café forte como o breu, e ouvi a sua história, a polícia encontrar as ferramentas, ele alegara roubo, mas sem provas. E a Catarina? Ela ligou, disse que foste tu a armar isto tudo. Fingi horror, as mãos no peito. Eu. João, como podes pensar isso? Depois do que passamos. Ele caiu de joelhos então, agarrando-se às minhas saias como um penitente na procissão de Nossa Senhora de Fátima. Perdão. Eu sou um homem fraco. Mas amo-te. Deixa-me provar. Limpei as lágrimas dele com o pulgar, sentindo a pele áspera contra a minha, e sussurrei, prova, então. Sai da minha vida. Assina os papéis finais. Ele assentiu, quebrado, e partiu para a casa de um primo no Lumiar, deixando para trás o cheiro a desespero e derrota. Os dias viraram semanas de tribunal, o edifício da justiça em Lisboa um labirinto de mármore frio e vozes ecoantes, onde advogados como Rui teciam teias de palavras mais afiadas que navalhas. Catarina Debes primeiro, o rosto ainda marcado, contando a história da agressão com lágrimas que pareciam genuínas. João, do outro lado da sala, olhava para mim com olhos suplicantes, como se eu fosse a sua salvação. Mas eu mantive o rosto impassível, Afonso no colo da minha mãe no banco de trás, o bebê alheio ao drama que o envolveria. O juiz, um homem idoso de Aveiro com bigode grisalho, ouviu as provas, mensagens, fotos, o depoimento dela. Senhor Martins, estas acusações são graves. Violência contra uma mulher.
E com histórico de infidelidade no casamento. João protestou, a voz rouca, é mentira. A Beatriz. Ela sabe a verdade. O martelo bateu, e o tribunal ordenou terapia obrigatória, perda temporária da custódia de Afonso, e uma ordem de restrição contra Catarina. Mas o golpe final veio depois. O processo civil dela por assédio, apoiado pelas minhas provas anónimas, custou-lhe metade dos lucros da oficina. Eu visitava-o na prisão de visitas semanais, não por piedade, mas para torcer a faca. Sentava-me-nos separados por vidro, o telefone pegajoso na mão, e ele chorava. Porquê, Beatriz? Eu confessei tudo. Porquê isto? Respondia com meias verdades, pelo teste. Pelas noites que me deixaste sozinha. Pelas dúvidas que plantaste. Ele batia no vidro, os guardas aproximando-se, e eu saía com o coração leve, caminhando pelo rocio onde os pombos bicavam migalhas de pastéis de nata. Afonso crescia, os seus primeiros dentes mordendo tudo, um dente de leite brilhante como pérola, herança do meu avô loiro. Levava-o à feira da Ladra, onde vendedores ambulantes ofereciam relíquias de impérios perdidos, e comprava-lhe brinquedos de madeira entalhada, contando-lhe, um dia, serás rei da tua própria história, meu amor. Ninguém duvidará de ti. A Inês juntava-se a nós, o seu riso e quando nas bancas, e juntas planeávamos o futuro, uma viagem ao Algarve, praias de areia dourada onde Afonso aprenderia a nadar nas ondas atlânticas. Mas o passado teimava em regressar. Uma carta chegou de João, escrita à mão em papel pautado da prisão. Eu sei agora. Foi a Catarina, mas tu. Tu orquestraste. Porque o ódio, Beatriz? Nós éramos tudo. Rasguei-a, mas as palavras ficaram, corroendo como sal na ferida. Numa noite de insônia, peguei no machado debaixo da cama, sentindo o peso equilibrado na palma, imaginando o golpe, não fatal ainda, mas um aviso. Não, disse para mim mesma, guardando-o. A vingança devia ser lenta, como o vinho que envelhece em cascos de carvalho. O Rui ligou uma tarde, a voz excitada, ele aceita o acordo final. Casa para ti, pensão alta, e ele some da vossa vida. Assinei os papéis no seu escritório, o sol filtrando pelas janelas altas, tingindo a tinta de preto como sangue. Livre. Mas a liberdade tinha sabor a cinzas. Naquela noite, sonhei com o parto, a dor rasgando-me, João ausente no trabalho, e o bebê a chorar enquanto eu gritava sozinha no hospital de Santa Maria. Acordei suada, Afonso a ressonar ao lado, e jurei, acabou. Deixa-o ir. João foi solto em março, a primavera trazendo jacarandás roxos às ruas de Lisboa como um manto de perdão não pedido. Não me procurou, em vez disso, vendeu a oficina e partiu para o Porto, rumores dizendo que trabalhava num estaleiro, bebendo para esquecer. Catarina ganhou o processo, mudando-se para o Algarve com o dinheiro, sonhando com uma boutique de moda. Eu floresci na escrita, o meu primeiro conto publicado no Jornal de Notícias, uma história de uma mulher que enterra o passado num rio, só para o ver boiar de volta. Mas o rio do Tejo guarda segredos, e o meu não era diferente. Uma noite, após um jantar com a Inês no cais do Sodré, onde o vinho verde fluía como conversas soltas, recebi uma mensagem anónima, eu sei o que fizeste. Volta ou conto tudo. O coração acelerou. João. Catarina. Alguém mais. O jogo não acabara, só mudara de mãos. A primavera de Lisboa desabrochou em fúria de cores, azulejos reluzindo nos fachadas de Alfama, o cheiro a laranjas maduras misturando-se com o sal do Tejo, mas dentro de mim, a mensagem anónima plantara uma semente de paranoia que crescia como era invasora, sufocando o jardim que eu tentara cultivar. Quem sabia? O Rui. A Inês, com o seu coração mole que talvez tivesse pena de João. Ou pior, um erro meu, uma pegada digital no e-mail mal enviado, uma foto esquecida no telemóvel. Passei a noite acordada, Afonso enroscado no meu peito, o seu respiração ritmada a um lembrete de que a vingança tivera um custo, a inocência dele, agora manchada pelo meu ódio. De manhã, mostrei a mensagem à minha mãe, que franziu o sobrolho sobre a chávena de café, o vapor subindo como fantasmas. Ignora, filha. Os covardes ameaçam nas sombras. Mas eu não podia. Liguei para o detetive António em Setúbal, o telefone chiando com o ruído do mar ao fundo. Descobre quem enviou isto. IP, tudo. Ele grunhiu, vai custar, mas para ti, Beatriz, faço por metade. Tens o diabo nos olhos ultimamente. Enquanto esperava, reforçava as defesas. Mudei as fechaduras da porta, instalei câmaras no apartamento, pequenas sentinelas digitais que piscavam vermelhas na escuridão. A Inês notou a mudança durante o nosso brunch no Café Nicola, no Rocio, onde o sol batia nas mesas de ferro forjado e os turistas fotografavam estátuas. Estás paranoica, amiga. O João sumiu. Vive no Porto, trabalhando como um escravo no estaleiro.
Deixa ir. Bebi o meu galão devagar, o espumoso amargo na língua. E se ele voltar? E se souber demais? Ela tocou-me na mão, os anéis de prata frios. Então enfrentas. Tu és Beatriz de Évora, descendente de mulheres que enfrentaram mouros com panelas e preces. Ri, mas o riso era oco. Naquela tarde, levei Afonso ao Oceanário de Lisboa, os tubarões nadando em círculos hipnóticos, olhos vazios como os de João na prisão. O meu filho apontava, gargalhando, e eu sussurrava: vê, amor, os monstros nadam livres, mas nós ficamos na superfície. O relatório do António chegou por correio expresso, um envelope castanho selado com cera vermelha como sangue. Li-o na varanda, o vento agitando as páginas, o IP rastreava para um cibercafé no Porto, câmaras mostrando um homem de capuz, mas o andar, o jeito de inclinar a cabeça. João. Ele sabia. Como? Talvez as visitas à prisão, as minhas perguntas subtis, o cheiro a traição no ar. O pânico apertou o peito, mas transformou-se em resolução gélida. Ele voltaria. E eu estaria pronta. Comecei a preparar o terreno final. Contactei Catarina no Algarve, a voz dela agora confiante, tingida de sotaque sulista. Ele ligou-me, Beatriz. Ameaçou processar-me de novo. Mas eu tenho mais provas, gravações dele a prometer dinheiro para abortar. Ri baixinho. Guarda. Vamos usá-las. Orquestrei uma reunião falsa, enviei uma mensagem do número dele para ela, marcando um encontro num motel em Setúbal. O detetive esperaria lá, com um gravador. Enquanto isso, João contactou-me diretamente, o telefone tocando à meia-noite como um sino fúnebre. Beatriz, precisamos de falar. Eu sei o que fizeste, o roubo, a Catarina, tudo. A voz dele era rouca, quebrada por noites de uísque barato. Vem ao Porto. Pela família. Hesitei, o coração martelando, mas disse, não. Vem tu a Lisboa. Mirador da Graça, amanhã ao pôr do sol. Sozinho. Ele veio. O mirador estava vazio, o sol mergulhando no Tejo como uma moeda de ouro, pintando o céu de laranja e púrpura. João subiu as escadas íngremes, o casaco poído, o rosto sulcado por linhas novas. Tu armaste tudo, disse ele sem preâmbulos, parando a metros de distância, os olhos flamejando com uma mistura de ódio e desejo. Porquê? Eu confessei. Paguei. Aproximei-me, o vento agitando o meu cabelo, sentindo o peso do machado escondido na mala, não para usar, ainda não. Porque o teu teste me matou por dentro, João. 3 semanas após o parto, e duvidaste do nosso sangue. Eu só devolvi a dor. Ele avançou, as mãos cerradas. Traidora. Tu és pior que eu. Agarrou-me o braço, os dedos cravando como garras, e por um momento vi o monstro que ele se tornara, não o amante do fado, mas o traidor do lar. Empurrei-o, o salto alto raspando o chão de pedra. Solta-me, ou chama a polícia. Tens ordem de restrição, lembras-te? Ele recuou, ofegante, lágrimas escorrendo. Eu amava-te. Ainda amo. Virei-me, deixando-o ali com o sol poente como testemunha. Ama-te a ti mesmo agora. Some. De regresso a casa, o telefone vibrou, mensagem de Catarina. Ele apareceu no motel. Gravado tudo, confissão completa. O áudio era ouro, João admitindo o adultério, a violência, implorando silêncio. Enviou para o Rui, que riu, acabou. Prisão perpétua para ele, metaforicamente. Mas naquela noite, o medo voltou. Sonhei com ele a bater à porta, o machado na mão dele agora, não na minha. Acordei suada, Afonso chorando no berço. Abracei-o, sentindo o seu calor minúsculo, e jurei, protego-te, custe o que custar. A vingança aproximava-se do fim, mas o preço era a minha humanidade, erodida como falésias pelo mar. Dias viraram semanas, o verão aproximando-se com o calor pegajoso do sul. João foi preso de novo, tentativa de extorsão a Catarina, provas irrefutáveis. No tribunal final, ele olhou para mim da caixa dos réus, olhos vazios. Tu venceste, Beatriz. Assenti, Afonso no colo, e saí para o sol de Lisboa, livre mas marcada. O verão de Lisboa chegou como uma amante impaciente, o ar denso com o zumbido de cigarras e o cheiro a maracujá maduro das trepadeiras que subiam as paredes de Alfama, mas para mim, era o clímax de uma ópera trágica onde eu era tanto a soprano vingadora como a viúva chorosa. João fora condenado, não à morte, mas a anos de prisão em Évora, ironicamente perto da minha terra natal, onde as planícies vastas sussurrariam os seus pecados ao vento. O Rui trouxe os papéis finais ao apartamento, o selo da justiça vermelha como vinho derramado. És livre, Beatriz. Casa, custódia total,
pensão vitalícia. Ele não te contactará mais. Livre. A palavra ecoou na minha mente enquanto assinava, o tinteiro antigo manchando os dedos como sangue seco. Mas a liberdade tinha garras. Nas noites quentes, quando Afonso dormia enroscado nos lençóis de linho, eu acordava com o fantasma de João, não o homem quebrado, mas o amante que me beijara sob as estrelas do castelo, prometendo eternidade. Tinha valido a pena. A dor que infligira a ele espelhava a minha, mas multiplicada pelo remorso que agora me roía as entranhas como traça em madeira velha. Decidi confrontá-lo uma última vez. O detetive arranjou a visita, o carro alugado serpenteando pelas autoestradas poeirentas até à prisão de Évora, onde o sol escaldante batia nas muralhas de pedra como julgamento. Afonso ficou com a minha mãe em Lisboa, balbuciando mamã enquanto eu partia, o coração apertado. Dentro da prisão, o ar era abafado, cheirando a desinfetante e desespero, e João apareceu atrás do vidro, mais magro, os olhos fundos como poços sem fundo. "Por que vieste?" perguntou ele, pegando no telefone com mãos acorrentadas. Olhei para ele, vendo as linhas gravadas pelo tempo e pelo ódio. "Para acabar. Para dizer que sinto muito, não pelo que fizeste, mas pelo que nos tornamos." Ele riu, um riso seco como o Alentejo em agosto. "Sentes? Tu orquestraste o inferno, Beatriz. O teste foi o meu erro, mas tu mataste o nosso amor." As palavras cortaram, verdadeiras na sua crueldade, e lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. "Falei-te da minha bisavó?" perguntei, limpando o nariz com as costas da mão. "Fugiu de um marido que a batia, criando 3 filhos sozinha nas vinhas. Eu pensei que era como ela, forte. Mas sou pior. Vingativa." Ele inclinou a cabeça, o velho gesto de curiosidade. "Então por que aqui?" "Para te absolveres." Sacudi a cabeça. "Não. Para te absolver. O ódio envenena quem o carrega. Vai, João. Reconstrói-te aí dentro. Pelo Afonso, se não por mim." Saí da prisão com o sol alto, o calor sufocante aliviado pelo ar-condicionado do carro. Parei numa tasquinha à beira da estrada, pedindo uma bifana suculenta e uma cerveja Superboc gelada, o pão crocante contrastando com a maciez da carne. Comi devagar, sentindo o peso a cair, não todo, mas o suficiente para respirar. Liguei para a Inês, "Volto amanhã. Vamos ao Algarve, como planeado. Praias, vinho, esquecimento." O regresso a Lisboa foi uma catarse rodoviária, as planícies do Alentejo desfilando como um filme em câmara lenta, sobreiros centenários, rebanhos de ovelhas brancas, vilas adormecidas onde o tempo parara. Parei em Évora para visitar a mãe, que me abraçou na porta da quinta, o cheiro a terra úmida e rosas selvagens. "O miúdo cresce sem pai, mas com 2 mães fortes", disse ela, servindo-me um copo de vinho tinto. Brindámos à família, ao futuro, e pela primeira vez em meses, ri sem amargor. De volta ao apartamento, Afonso correu para mim, os braços abertos, e enterrei o rosto no seu pescoço macio, inalando o cheiro a bebé e inocência. A minha mãe preparara jantar, cataplana de marisco, o vapor subindo com aromas a coentros e amêijoas, e comemos na varanda, o tejo brilhando ao entardecer como um espelho perdoador. "O que vem agora?" perguntou ela, os olhos sábios fixos nos meus. "Escrever. Viver. Amar sem dúvida." Escrevi naquela noite, as palavras fluindo como o rio lá embaixo, uma história não de vingança, mas de redenção, onde a protagonista enterra o machado não num crânio, mas num campo de flores silvestres. Publiquei-a online, no blog literário do Ateneu, e as respostas choveram, mulheres de todo Portugal partilhando as suas dores, os seus triunfos. "Tu falas por nós", escreveu uma de Faro. Senti-me parte de algo maior, uma teia de irmãs unidas pela resiliência portuguesa. O outono trouxe cartas de João, permitidas pelo tribunal, curtas e arrependidas, aprendo aqui, Beatriz. Terapia, livros. Um dia, conta ao Afonso a verdade, a minha, não a tua. Ignorei-as, mas guardei-as numa caixa debaixo da cama, ao lado do machado agora enferrujado, um relicário de lições aprendidas. Catarina enviou um postal do Algarve, obrigada. A boutique abre mês que vem. Sem homens, só designs. Ri, queimando na lareira improvisada. Com a Inês e a minha mãe, fomos ao Algarve, as praias de areia fina estendendo-se como lençóis virgens. Afonso chapinhava nas ondas, o sol dourando a sua pele loira, e eu mergulhava nuas na água, sentindo o Atlântico lavar as impurezas. À noite, ao redor de uma fogueira na praia de Odeceixe, cantámos fado, não o triste, mas o rebelde, com guitarras a desafiar o destino. À vida, brindámos com vinho de colares, o sal na pele misturando-se com lágrimas de alegria. Anos passaram, Afonso crescendo num rapaz de olhos curiosos e coração aberto, aprendendo violino na escola de música do Chiado,
sonhando com viagens ao Brasil, herança dos mares descobridores. Eu publiquei um livro, Sombras do Tejo, histórias de mulheres que dançam na borda do abismo e voltam inteiras. João saiu da prisão, casou-se com uma enfermeira do Porto, teve outro filho. Contactámo-nos uma vez, por e-mail, para o aniversário de Afonso, diz-lhe que o pai o ama, à distância. Respondi, ele sabe. Todos amamos, de formas quebradas. Agora, aos 35, caminho pelo Tejo ao amanhecer, o sol nascendo como uma promessa, e sinto paz, não perfeita, mas ganha com suor e sangue. A vingança ensinara-me que o maior golpe não é o machado, mas o perdão que segue. E se um dia Afonso perguntar pelo pai, direi a verdade, ele duvidou, mas tu? Tu és prova de amor inabalável. Eu sorrio para o rio, o vento levando as palavras embora. Lisboa, minha eterna, guarda os segredos, mas eu,